Gosto muito do quadro O Grito, do pintor expressionista norueguês Edvard Munch, pintado em 1983 e que expressa o sentimento de medo e angústia do ser humano. Não sei se ele vale os 119 milhões de dólares pagos por um empresário americano, mas suas formas distorcidas, com linhas e cores expressivas, demonstra bem como as pessoas se sentem quando são tomadas por fortes emoções. Tenho a sensação de que o quadro retrata não a imagem externa de uma pessoa amedrontada, mas sim a sua alma, em conflito, à beira de um grito de desespero. Quantas não são as oportunidades em que nos sentimos assim, em maior ou menor grau? A maioria das vezes decorrente de nossos medos. Pare para refletir e se pergunte: eu tenho medo do quê? Por que sinto este medo? De quem tenho medo? O medo é uma sensação natural a todos nós. Aliás, o medo tem sido uma sensação de alerta de extrema importância para a nossa sobrevivência desde o surgimento de nossa espécie. Ele nos prepara para uma reação mais imediata, de confronto ou de fuga. É normal ter medo, por exemplo, quando um piloto não é tão feliz na aterrissagem de um avião. O grito numa situação como esta é até natural, não é mesmo? Como Daniel Goleman explica detalhadamente em seu livro Inteligência Emocional, o cérebro libera imediatamente substâncias neuroquímicas que fazem nosso corpo reagir de imediato. No caso deste exemplo, haja serotonina e adrenalina. Agora, quando o medo passa a ser uma constante, transforma-se numa doença e atrapalha muito a nossa vida. Existem vários graus que vão desde uma leve ansiedade, passando pelo pavor e indo até a fobia. É importante você buscar se conhecer e enfrentar essa situação. O aumento do batimento cardíaco, seguido da aceleração da respiração, contração muscular e suor irão aparecer, mas são controláveis se você estiver disposto a superá-los, encarando o que estimula o seu cérebro a despejar os tais elementos neurotransmissores em sua corrente sanguínea. O medo não pode nos deter. O primeiro que temos a fazer é identificar se o medo é racional ou irracional. O racional é aquele que surge de um feito ou uma situação que realmente está nos colocando em perigo. É o caso do pouso do avião que mostrei. O irracional, por sua vez, é aquele que nasce de uma situação que, na realidade, não pode nos causar prejuízo. Exemplo: escuridão, altura, lugares fechados e por aí vai. É o medo irracional que me interessa mais nessa reflexão. Muitas pessoas têm verdadeiro pânico para falar em público, quando estão na presença de pessoas poderosas, se é que isso existe, ou quando consideram que não conseguirão resolver algum problema importante. E o medo não acontece só na hora do fato, qualquer que seja o nome que damos a ele. Apreensão, preocupação, ansiedade, angústia, enfim. Reconheçam de uma vez, é medo mesmo. Alguns já deixam de dormir dias antes do evento, o que aumenta ainda mais o estresse da pessoa, potencializando o desconforto. Embora o medo seja uma condição pessoal que varia de pessoa a pessoa, vão aqui algumas dicas. Falar em público, levantar a mão numa reunião e expor sua ideia. Numa situação como essa, evite os pensamentos de que as pessoas não gostarão do que você vai falar ou irão dar risada da sua proposta ou mesmo ridicularizá-la com alguma piadinha. Mesmo que isso aconteça, qual é o problema? É melhor ficar vermelho alguns minutos do que passar a vida inteira amarelo, sem cor, esquecido numa cadeira de canto. Pessoas de sucesso expõem seus objetivos da sua maneira e são respeitadas por isso, não importa como falem. Quanto mais você falar em público, mais confortável se sentirá. Acredite, eu tinha pânico de falar ao mesmo tempo com mais de 2 pessoas na minha juventude. E hoje posso encarar milhares de pessoas no auditório. Ainda sinto as substâncias neuroquímicas me incomodando, mas não dou atenção a elas. Faço o mesmo. É claro que é importante você estar preparado para falar do assunto. Isso aumentará a sua autoconfiança. Outro ponto. Não conseguir realizar algo importante. Se você acreditar nisso, não vai realmente entregar nada. Se não tem a solução, solucionado está. Se há uma alternativa, vá em busca dela. O apoio das pessoas que trabalham com você ou mesmo de especialistas são importantes. Não tenha medo de compartilhar e de pedir ajuda. Por fim,
Medo de alguém que está numa posição hierárquica acima da sua. Considero esta a maior das besteiras que podemos cometer, racional ou irracionalmente. Todas as pessoas são iguais. Algumas até podem ter uma maior capacitação ou formação do que a nossa, mas isso não é motivo de nos sentirmos inferiores ao ponto de nos limitarmos. Que é isso? Não faz sentido. Tem um conselho infalível numa situação como essa. Se você se sentir inferior na frente de alguém, imagine essa pessoa com uma tremenda dor de barriga, sentada no banheiro, suando frio. Ela não mais lhe parecerá tão poderosa assim, não é mesmo?